Amorzinho, tu já leu sobre o Rainha Esther, a história da Rainha Esther, enfim, o que tu te lembra dessa história? Uhum. Sim, já li. É, o desenrolar dessa história conta a história, né, do rei Assuero, Uhum. que ele era casado com a rainha Vasti naquela Tá. época. E o rei ele prepara um banquete, né, maravilhoso e chama todos os príncipes, todo mundo que era importante para ele para estar junto naquele banquete. Só que passa uma semana, ele resolve chamar a rainha Vasti, né? Só que quando ele pede lá pro pessoal chamar a rainha ela nega esse convite do rei. E por causa dessa posição da rainha Vasti, ela acaba realmente recebendo, vamos dizer, um castigo, né? Ela acaba não sendo mais a rainha dele, né? Perdeu o trono. Perdeu o trono, perdeu o trono. E aí, o que acontece? O rei ele precisa encontrar uma nova rainha. E aí, nesse desenrolar, né, do livro de Esther, eles mandam chamar todas as donzelas, todas as mulheres virgens Legal. do local ali, do palácio, né, que estavam ali nas redondezas. E junto com todas essas mulheres vem Esther, Uma que judia. uma judia, uma mulher improvável, uma mulher que talvez nunca imaginou, né, estar na posição que depois o Senhor a colocou. Ela vai, então, ela aceita o convite, que eu acredito que foi um desafio para ela, porque ela estava lá sozinha, né, não tinha nem o pai, nem a mãe, só tinha o seu tio, que inclusive trabalhava para o rei, né, que era Mardoqueu, né? Mardoqueu, O Mordecai. Mordecai, né. Então ela vai, ela aceita e fica aquele período de 12 meses, ela e todas as outras mulheres, então não era que ela seria a escolhida, ela estava Tava ali no meio do harém no do meio rei ali. no Isso. meio de toda aquela mulherada ali, com Tá. certeza uma mais linda que a outra, né. Mas ela vai, ela aceita, então, e fica ali esses 12 meses passando por todo um processo de embelezamento, de, né, mirra, né, tudo que ela, pra ficar As mais bela, especiarias especiarias. que tinha no palácio. Isso aí. Então ela vai, ela fica nesse período de 12 meses, e chega um momento que o rei, né, que o rei ele precisa ver todas elas, todas as mulheres, passando esses 12 meses, né, Uhum. de tempo de preparo. E aí então quando ele encontra Esther, foi diferente do que É. qualquer outra daquelas mulheres. A Bíblia fala, né, então no livro que ele achou graça, quando ele olhou para aquela mulher, ele olhou para ela, ele falou: "Uau, é ela", Chamou né, atenção. chamou atenção, é ela, né, por quê? Porque ela se preparou. Com certeza talvez as outras se prepararam de uma forma, mas ela se preparou de um jeito que ganhou o coração Espiritual, do rei. talvez. Isso aí. Não foi só um preparo físico, né, mas foi um preparo espiritual. E ela também já carregava algo tão Talvez seja poderoso. isso que Provérbios vai dizer que o coração alegre formoseia o rosto, né? É, Quando a isso gente aí. está alegre, tem uma formosura que vem de dentro para fora, uma beleza interna. E aí? É isso aí. E aí então o rei ele escolhe, né, ele já, escolheu ela. Quando ele já olhou, escolheu, Uhum. né. E eu entendo, assim, que tem momentos na nossa vida que a gente não consegue entender a situação que a gente está vivendo, o porquê daquela situação, né, o Uhum. porquê que eu estou talvez, muitas vezes me sentindo rejeitada, talvez como a rainha Esther estava ali, né, antes de ser rainha, ela estava ali, sozinha, não tinha pai, não tinha mãe, mas mesmo assim ela não parou, ela não desistiu, né, ainda tinha aquela luz lá no fim do túnel, né. E aí então quando o rei, ele vai e acha graça, ele acha, né, olha para aquela mulher, ela com certeza, talvez tantos sonhos que estavam lá escondidos, engavetados, com O sonho de ser certeza uma o princesa. sonho de ser uma princesa É. vem à tona, né. Olha só, então, essa semana eu estava meditando num texto da Escritura, justamente em Esther, e eu me deparei com uma parte das Escrituras que é depois que ela já é rainha, aí você contou até ela se tornar rainha, depois que ela é rainha, tinha um inimigo do seu tio chamado Amã, né? E talvez algumas pessoas que estão aqui nos assistindo possam saber que tem pessoas que são inimigas delas. É. Só que tem uma palavra que, da mesma forma como Rainha Esther cruzou por essa adversidade, ela e Mordecai, olha que interessante. Me pegou muito quando Mordecai fica sabendo que Amã criou um decreto. O decreto era: matem todos os judeus, exterminem os judeus. E aí Mordecai rasga suas vestes e vai
como se fosse um profeta mesmo, proclamar, dizer, gente, vamos se arrepender, vamos orar, para com que Deus venha intervir nisso. E passada as devidas circunstâncias dele tentar, de alguma forma, por meio do clamor ao povo, ele lembrou, peraí, a minha sobrinha Esther é a rainha. Aí a sentença era de morte. E ele vai recorrer agora à rainha, e ele chega para ela e vai dizer o seguinte, olha, tudo que está acontecendo, Amã fez um decreto para matar todos os judeus. No capítulo 4, vai dizer, além disso, deu a cópia do decreto que foi entregue a Susã para destruí-los, para que mostrasse a Esther e fizesse saber, para que lhe ordenasse adentrar ao rei e fazer uma súplica. E lhe pedisse que suplicasse diante dele pelo povo. Então, Mordecai vai dizer, olha, Esther, vai lá e fala com o rei. Cara, você é a rainha. É a tua vez. Você se preparou para esse momento. Esther vai dizer o quê? Olha, todo mundo sabe que se o rei não nos chamar e não estender o seu cetro, o que acontece é que qualquer pessoa que chegar diante do reino ou diante do rei sem que o rei convide, essa pessoa pode ser sentenciada à morte. E é nessa hora que Esther fala, olha, eu só fui chamada para estar com o rei daqui 30 dias. Ou seja, depois que o decreto foi assinado, a sentença declarada e todo o povo exterminado. Então, Mardoqueu vai dizer o seguinte, eles contaram a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther da seguinte forma. Isso aqui Deus me pegou. Não imagines que, estando na casa do rei, escapará só você entre todos os judeus. Pois, se você se calar agora, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecerão. Quem sabe não foi para esse tempo que foi elevada a rainha? Quando eu li isso, eu fiquei pensando que existem pessoas que às vezes ficam dizendo, cara, não é meu momento, Sim. olha, não é a minha hora, eu acho que não estou preparado para isso. Acho que não era eu. Não é eu, e começo a querer fugir das responsabilidades inerentes ao cargo, à posição, à condição, ao tempo. Então, para pensar alguém que já é cristão há muito tempo, e aí, de repente, recebe um convite para ministrar, recebe um convite para pregar, recebe um convite para estar em algum jantar e vai dizer o seguinte, não, eu acho que não é o meu tempo. Essa frase a gente escuta direto, né? Eu acho que não é meu momento ainda, enfim. Talvez você que esteja nos ouvindo já falou isso. Só que a sentença continua sendo a mesma. Tem gente que acha que a obra do Senhor vai parar nela. Ah, se eu não for, ninguém vai. Só que eu me aproprio hoje dessa fala de Mordecai dizendo, se você, Lília, se você que está me ouvindo, resolver se calar, não pense que a obra vai parar em você. De outro lugar, de outra parte, do seu lado, Deus vai levantar alguém que vai fazer a mesma coisa que você foi chamado para fazer. Só que tem uma sentença para quem se calou. O texto vai dizer, para quem se cala e não cumpre a chamada, vai dizer, você e a casa de seu pai vão perecer. O que Mordecai está dizendo, uma linhagem toda vai se perder, porque você tinha uma responsabilidade de fazer a diferença na hora que tinha que fazer, mas não fez. E aí ele vai dizer o seguinte ainda, que é a frase que me pegou aqui essa semana. Quem sabe, olha só, talvez você esteja me ouvindo hoje aqui, ó. Quem sabe não foi para esse tempo, para agora, para o dia que você está ouvindo, que Deus te chamou para fazer o que você está fazendo? Quem sabe não foi para esse tempo que Deus chamou, por exemplo, para simplesmente pregar o evangelho? Quem sabe não foi para esse tempo que Deus chamou para ser um instrumento nas mãos dele? Quem sabe não foi para esse tempo que Deus chamou para ser um pai, uma mãe, um empresário? Mas não se cale. Seja você um instrumento na parte do Senhor. É para esse tempo. É para esse tempo. É isso que o texto está dizendo. É para esse tempo. Que sejamos nós aqui, como Mordecai, encorajadores das Esther.
Glória a Deus. Homens e mulheres improváveis que estão diante do rei para esse tempo fazer a diferença. Deus abençoe, Deus queridos. abençoe. Esse fica um devocional que você possa ser edificado hoje. E lembre, você foi chamado para esse tempo. Deus abençoe. Deus abençoe.